Domingo passado a gente leu no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, certo? Que falou sobre a revelação de Deus e sobre como o Pai fala conosco através do Filho. Deus transmite a sua mensagem ao mundo hoje através do Filho, de Jesus. Mas Jesus fala, pastor, ele não está aqui para falar conosco, gente. Ele fala e fala muito, não só com as suas palavras aqui na Bíblia, mas com os seus exemplos. Então nós orientamos que as pessoas olhassem para Jesus. Eu peço, por favor, para acender aqui a luz do altar. Pode acender agora, por favor, Du? Isso, melhor, não é, gente? Porque o negócio, o troço que acende aqui tá com problema, então vamos acender aqui. Então fala sobre Jesus, quem é Jesus, a grandeza de Jesus. E o livro de Hebreus, o tema central do livro, eu estou falando aqui livro, mas aí já começa a entrar no estudo. Eu vou colocar para vocês alguns termos técnicos, fruto de estudo, mas que também vai te ajudar muito. Muita gente chama o livro de Hebreus de epístola aos Hebreus. Epístola. Mas outros chamam de tratado. Porque ele começa com um tratado, ele se desenvolve como um sermão, uma exortação, e no final é que ele parece uma epístola. Estão entendendo sim ou não? Começa com um tratado, se desenvolve como um sermão e termina como epístola. E é muito interessante isso, porque aí entra uma outra questão que é sobre a autoria dessa epístola ou desse tratado. Muita gente acredita que seja Paulo, epístola de Paulo. Mas existe uma grande corrente de pessoas, de estudiosos, que apontam para que o autor do livro de Hebreus não seja Paulo. Aí você pergunta assim, mas por que esse pessoal fala que não é Paulo? Por causa da forma como está escrita. Só o final é que parece com Paulo. Existem muitos termos que Paulo costumava usar e que o autor aqui de Hebreus não usa. E é muito estranho, né? Porque você lê as epístolas de Paulo, ele tem um começo, um meio, um fim, e ele tem uma forma de falar. Na literatura, as pessoas dizem que a obra tem o DNA do seu autor. Você que costuma, quem aqui tem o costume de ler bastante, ler livros? Faz assim. É bom vocês terem esse costume, amém, gente? Quando você lê, por exemplo, vários livros do mesmo autor, você começa a reparar que ele usa muito certas expressões, não é assim? É que nem quando você fala com uma pessoa, é o que a gente chama de sotaque. A gente chama de gíria, né? Por exemplo, quem aqui é do norte? Faz assim. Quais são as gírias do pessoal do norte? Oxe, maninha, marrapá, painho, vala-me Deus. Então quando você vê alguém com esse sotaque, você fala, esse pessoal é de algum estado do norte. É ou não é verdade? Mas quando alguém fala assim, por exemplo, ô guri, tu fez aquilo que eu mandaste tu fazer? Provavelmente essa pessoa é da onde? É do sul. Então assim também são os livros. Tem o DNA do autor. Então por isso, aí você fala assim, mas e aí, pastor? E aí que segundo os estudos, e são vários estudos, eu fiz vários para mim estar falando aqui para você, a gente se aprofundou e são muito mais os argumentos a favor de que não seja Paulo do que seja. É tanto que você vê, quem está com a Bíblia aí? Como é que está escrito aí o livro de Hebreus? Epístola aos Hebreus, não está assim? Agora volta um livro, que é o Filemão, como é que está? Epístola de Paulo, essa aí tem a assinatura dele, Epístola de Paulo a Filemão. Aí alguém pode perguntar, mas de quem então seria a autoria? Existem também estudos que apontam para que tenha sido ou Apolo ou Barnabé, que também eram discípulos naquela época. E por que dizem que Apolo ou Barnabé? Também por causa da forma como foi escrita. Agora é claro que tenha sido Apolo, tenha sido Barnabé ou outro que não seja Paulo, o autor aos Hebreus conhecia Paulo muito bem. Ele tinha um conhecimento das epístolas de Paulo. Por isso que o finalzinho
ele deixa uma saudação parecida com a de Paulo. O livro todo não parece, mas o finalzinho parece. Vocês estão conseguindo entender, gente? Quem está entendendo? Vocês gostam de conhecer mais da palavra, sim ou não? Aí você fala, mas isso não faz tanta diferença. Faz, porque é conhecimento. É você conhecer a palavra, é você saber a origem da palavra, da palavra de Deus, a palavra que você crê, que você professa, que você prega às pessoas, que você vive. Diga glória a Deus, gente. Então o tema central de Hebreus quais são? O sacerdócio de Cristo, a ministração de Jesus, a sua autoridade, a sua majestade, a sua soberania. A Bíblia fala no livro de Hebreus, aponta Jesus como sendo o Criador, o Salvador e o condutor de toda a criação. Repete comigo assim: Criador, Salvador e condutor. Então a Bíblia no livro de Hebreus fala disso. Cristo estava na criação, fez parte da criação, Ele fez a criação, Ele é a primícia da criação. Então Ele é o responsável por toda a criação. A criação se perde, quem salva? Quem redime? Ele, Cristo, a sua obra na cruz. Ele é o Salvador, amém? E depois que Ele salva, Ele conduz. Ele é o condutor da igreja, Ele é o condutor da criação, do cosmos, de tudo que existe. E é por meio dele que o Pai fala a nós nos dias de hoje. Então nós falamos sobre isso no domingo. Só que eu não vou me aprofundar, a mensagem está no YouTube, você assiste depois. Diga glória a Deus, gente. Então o tema central é o sacerdócio, o reinado, a majestade de Cristo. E também, agora olhe para mim, e a gente vai reparar muito isso. Aliás, domingo, quando a gente entrar no capítulo 2, vocês já vão ficar atentos ao que eu vou falar hoje. O livro de Hebreus exorta bastante, repreende bastante. Porque aqui o apóstolo, tenha sido Paulo ou outro, ele fala muito, ele aponta muito para a apostasia a Cristo. O que é apostasia? Apostasia é afastamento. Então, haviam muitas pessoas, por exemplo, os judeus, por isso que fala aqui aos hebreus. Os hebreus são os judeus, os israelitas, né? Que eles estavam se afastando de Cristo. E eles estavam voltando à prática do judaísmo antigo. Lembra quando tinha as leis de Moisés, aqueles costumes todos que o homem tinha que fazer e as vestes que tinha que vestir, e aquela preocupação com as festas, as cerimônias, aquele peso, aquela condenação, aquele jugo. Então Cristo veio, libertou o povo de tudo isso e eles estavam voltando a essa prática. E Paulo disse assim: não, vocês não precisam voltar a esse tempo, porque Cristo libertou vocês desse peso, desse jugo, dessa condenação. Cristo libertou você do peso da doutrina, da religião. Diga glória a Deus, gente. Então ele fala muito sobre a apostasia, sobre a olhar para Jesus, sobre seguir Jesus, sobre aprender de Jesus, sobre a suficiência de Jesus. Paulo fala muito sobre isso. Ele fala assim: olha, não eram aquelas tradições, não são as tradições, não eram os costumes, as doutrinas que vocês tinham que levaram vocês à salvação. Quem salvou vocês foi Jesus. Vocês não precisam fazer tudo que vocês faziam lá. A única coisa que vocês precisam é manter essa fé, é guardar os valores, os princípios, o que Jesus ensinou. Agora, quanto a outras coisas, vocês devem seguir Jesus de uma forma suave, leve. Diga glória a Deus, gente. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então esse é o tema do livro de Hebreus. Agora vamos entrar no versículo 5. Quem está comigo, diga amém. Versículo 5. Cristo é o Filho. E os anjos são ministros. Aí ele diz assim, o escritor diz, faz uma pergunta, ele começa o versículo 5 com uma pergunta: pois a qual dos anjos disse jamais, Deus disse jamais no caso, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. A pergunta: a qual dos anjos, o escritor fala, a qual dos anjos que Deus chamou e tratou como filho? Algum? Algum anjo Deus chamou de filho? Não. Somente a Cristo. É claro que em algumas passagens do Antigo Testamento, a Bíblia fala, inclusive no livro de Gênesis, né, que
Os filhos de Deus vieram e tomaram mulheres no meio dos filhos dos homens. Em alguns pontos, em algumas partes, a Bíblia fala no Antigo Testamento, chama os anjos de filhos. Mas quando fala filhos, fala de uma forma diferente. Fala de uma forma criacional e não de uma forma geracional. Os anjos são criaturas de Deus, seres criados por Deus. Anjos são espíritos criados por Deus para exercer e para fazer a sua vontade. E depois a gente vai ver mais para frente também para nos auxiliar, para servir aqueles que são do reino, aqueles que têm a salvação. Amém? Então quando fala de Jesus, filho, por isso que na Bíblia fala filho com letra maiúscula, filho do homem, mas com letra maiúscula. Ele está se referindo só a Jesus, aquele que é o próprio Deus, que é uma extensão do próprio Deus. Ele veio encarnado, mas ele era Deus, a imagem de Deus, a expressão exata do ser de Deus, o caráter de Deus. Os anjos não. Os anjos não. Os anjos é como se você pegasse, por exemplo, um filho seu biológico, nascido de você, e um funcionário seu, que você contratou para te ajudar em questões do seu trabalho. Quem está entendendo isso? É diferente. É como se Jesus, ou é Jesus sendo filho e os anjos sendo ministros. Então a qual dos anjos o Pai chamou de filho? Nenhum. Cristo é o Filho, a majestade de Deus. Amém, gente? Está entendendo até aqui? Continuando então, ele fala no versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus, é isso, né? Minha Bíblia aqui. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando ele fala no versículo 6, e novamente, ao introduzir o primogênito, quando ele fala novamente, esse novamente é referindo-se à citação, não a Jesus ter sido introduzido novamente. Amém? E por que que Jesus, ele é o primogênito? Porque ele é proeminente. Jesus é aquele que está acima de todo. Quando ele fala primogênito, ele está falando com relação aos homens, com relação a nós. Ele foi o primeiro filho. E depois dele, através dele, nós fomos gerados como filhos de Deus. Por isso que todos aqueles que creem em Jesus são chamados filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, como a Bíblia fala, são chamados filhos de, mas Jesus foi o primeiro, o primogênito. E também fala que ele é o unigênito. Ué, mas não tem vários filhos? Quando fala unigênito, essa virtude que Jesus carrega de ser unigênito é porque ele é o primeiro, ele é o único de eternidade a eternidade. Ele era, ele é, e o que, gente? E há de ser. Então Jesus, ele é a matriz de todos os filhos. É como se Deus pegasse ele para através dele gerar outros filhos. A gente chama hoje, a ciência chama hoje, não é novela da Globo, mas é o clone. Jesus é a matriz de vários clones. Quem aqui, você crê que você é um clone de Jesus? Faz assim, você é. Você crê nisso? Você é um clone de Jesus. Por isso que o livro de Hebreus aponta tanto para que nós olhemos para Jesus, para que nós aprendamos dele, para que nós sigamos o exemplo dele, para que nós assumamos a plenitude dele, para que nós pensemos como ele. Por isso que Paulo vai dizer lá: nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós somos o clone dele. Então Deus manda o seu Filho, que é o próprio Deus encarnado, para ele nos salvar, nos redimir, para que através de Jesus outros filhos fossem gerados. Então hoje, gente, eu, você e todos nós que cremos, somos filhos de Deus. Você não precisa fazer nada para ser filho. Você
é um filho e pronto. E essa condição ninguém pode tirar de você. A gente costuma dizer isso, né? Existe ex-mulher? Existe ex-marido? Existe ex-advogado? Existe um ex-funcionário público? Existe, o que mais? Um ex-viciado existe? Um ex-dependente químico existe? Mas existe um ex-filho? Hein, gente? Não tem. Então Jesus te fez filho. E ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar. Nem os seus pecados. Nem os seus erros. O que os seus pecados fazem é trazer consequências para a sua vida. Esfriamento espiritual, distanciamento espiritual. E consequências na sua vida natural. Sim. Mas mesmo você errando, você não perde a condição de filho. É uma condição que não depende do que você faz ou deixa de fazer, porque não foi conquistada por você, foi te dada. Por isso que o nome é graça. Posso ouvir um amém? Foi te dado, querido. Foi te dado. Agora é claro que como clones de Jesus, cópias de Jesus, nós temos que nos comportar, nós temos que agir, nós temos que falar e pensar como Ele. Esse então é o nosso chamado, é o chamado da igreja. É procurar conhecer Jesus, estudar sobre Jesus. A gente ouve falar muitas qualidades de Jesus e realmente Ele tem todas. Todas as que nós conhecemos e mais um pouco. Todas. Amor, humildade, perseverança, fé, afeto. Tudo que você pode imaginar de bom está em Cristo. Agora nós temos que procurar cultivar isso em quem? Em nós. E não só falar. Jesus é tão humilde. Não fale só isso. Porque Ele não foi humilde só porque tinha que ser, mas para ensinar, para moldar, para instruir, para servir de exemplo para nós. Por isso que nós pregamos no domingo, e eu quero pincelar isso de novo, que é importante, gente. Quando nós olhamos para Jesus e olhamos para nós, as coisas das quais a gente faz questão, porque olhe para mim, pensa num ser, olha, eu vou falar assim, complicado é nós. A gente só não se sente pior por causa do amor dele, né? Quem sabe que existe um amor, uma graça, mas se você se comparar com o comportamento de Jesus, a gente fala assim, meu Deus. Eu falei isso no domingo à noite, eu perguntei assim, gente, imagina você se você se comparar com Jesus. Aí teve um irmão que falou assim, misericórdia. Eu falei, pois é. Misericórdia mesmo, só Deus para ter, né? Porque a gente olha para as reações de Jesus diante de N situações, e aí a gente olha para as nossas reações, a gente fala, Jesus amado, tem de misericórdia, Senhor. E ainda bem que Ele tem, né? Porque o tal de bateu numa face e oferece a outra, isso aí com a gente na maioria das vezes não funciona. Com a gente é mais do bateu levou. A gente é mais do toma lá da cá. Você já pensou, por exemplo, se Jesus tivesse rede social hoje? Você acha que ele ia ficar entrando em discussão com pessoas no Facebook, no Instagram, no que mais aí? Twitter? Você acha, gente? Você acha que Jesus ia colocar lá hashtag falei, hashtag fica a dica, hashtag chateado, hashtag sem mais? Você acha que ele ia entrar nessas questões, sim ou não? Não, honestamente. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para Jesus e fazer o que Ele faria nos dias de hoje. E Ele nos deixou tudo isso ensinado. Posso ouvir um amém? Então, se a gente não está fazendo, o problema não está com Ele, o problema está em nós. Em nos posicionarmos, em assumirmos isso. Só que você tem que entender que você é um filho, gente. Pare de ficar fazendo força para ser filho. Pare de fazer força para ser filho. Você já é, você foi gerado já. É a mesma coisa do bebê que já saiu do ventre da mãe, continuar fazendo força, mexendo, se debatendo para nascer, ele já nasceu. A força que a criança faz, que o organismo da criança faz agora, não é mais para gerar, para ele ser nascido, concebido, parido. A força que a criança faz, o corpo, agora é para crescer.
Então, se você tem que se preocupar com alguma coisa, não se preocupe em ser filho, mas se preocupe em crescer como filho e se parecer cada vez mais com Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Essa é a preocupação que nós temos que ter hoje. Amém? Então ele diz, no versículo 6, e todos os anjos o adorem. Aí no 7 ele fala, ainda, referindo-se a mais uma citação, quanto aos anjos, diz... Deus ele fala, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda do quê? De fogo. Mas acerca do filho, dos anjos, vento, labareda de fogo, ministro, mas acerca do filho, o que ele diz? O teu trono, ó Deus, que Jesus é Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Olhe para mim então, continuando aqui o estudo, ele ratifica mais uma vez, ele deixa claro mais uma vez, que os anjos são ministros, espíritos, eles são agentes de Deus, criaturas de Deus, que servem à vontade de Deus. Existe vários estudos sobre anjos, e eu não vou entrar nessa questão hoje, mas há quem pense, por exemplo, que Deus ele cria, há uma doutrina, uma crença de que Deus cria anjos todas as manhãs, anjos novos para o adorarem. Há outra crença que Deus cria anjos para servirem a missões especiais e que depois de terem cumprido essas missões, esses anjos se desintegram, simplesmente deixam de existir. Mesma coisa de Deus falar assim, eu vou criar um anjo. Anjo aparece. Aí ele fala assim, anjo, você vai lá na terra e vai ajudar o fulano nessa questão. Você vai livrar ele de um ataque do inimigo, você vai cancelar um mal que estão fazendo contra ele, você vai auxiliar ele nessa missão. E depois de ter cumprido essa missão, aquele anjo, então esse anjo vem, cumpre a sua missão e desaparece. Então existem várias crenças, estudos e como é que se diz, pontos de vista sobre anjos. Mas o que se sabe realmente, o que a Bíblia diz é que anjos são ministros, criaturas, espíritos que servem ao propósito de Deus. Amém? E quando se fala sobre chama, labareda de fogo e vento, está dizendo com relação a isso, fazendo um comparativo, que os anjos diante de Jesus, eles são seres que se dissipam, eles não são nada, eles são temporários, porque assim como um fogo se apaga, um anjo também não é nada. Cristo já é eterno, Cristo é para sempre. A Bíblia não fala da eternidade dos anjos, mas fala da eternidade de Cristo e de nós. Você sabia, gente? Vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz que os anjos eles têm uma dor de cotovelo de nós. Os anjos anseiam fazer o que a gente faz. Os anjos têm sede de servir a Deus, por exemplo, servir o reino como nós servimos. Porque eles servem, mas eles servem no âmbito espiritual. E eles não têm essa capacidade de serem eternos. Nós temos. Não há uma promessa, olha que interessante, olha para mim. Não há uma promessa para os anjos de que eles serão eternos, mas há uma promessa para os filhos que eles serão eternos e reinarão com Cristo eternamente. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Então os anjos têm uma certa inveja, mas é uma inveja boa. Inveja é forma de expressão, tá? Porque essas coisas não existem no reino do céu. É mais um desejo. Inveja, dor de cotovelo, essas coisas que eu estou falando aqui. Mas é um anseio, é uma vontade que eles têm de fazerem o que nós fazemos. E aí às vezes eu fico vendo pessoas que têm a oportunidade de servir no reino de Deus de tantas formas, e que às vezes acha que porque é filho, né? Então eu sou filho, não vou servir a igreja. Gente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O serviço do reino de Deus, da obra de Deus, é um privilégio para nós. É uma honra servir a igreja, servir o corpo de Cristo. É uma honra. É uma honra. Ah, mas Jesus disse que Ele não chamou a gente para ser servo, mas amigo.
Vou fazer uma pergunta para você? Tirando a sua família, abaixo da sua família, quem são as pessoas que mais te servem? Hello? Não são seus amigos? Se bobear, tem amigo que te serve mais do que parente. Sim ou não? Um amigo, ele tem com ele, e quando é amizade, não há nem constrangimento, né? Você tem amigos que de repente falam assim, não, fulano, não precisa nem pedir. Amigos que te servem com uma palavra, amigos que te servem por meio de oração, amigos que servem você com dinheiro, que te dão, que te emprestam. Posso ouvir um amém, gente? Ou os amigos... Alguns, não é? São poucos, mas que Deus multiplique os amigos que venham te ajudar a te servir com dinheiro. Posso ouvir um amém? Aí esse amém foi forte, hein? Vocês também, viu? Amigos que te servem, às vezes como, sabe, um amparo para ouvir suas reclamações, suas murmurações. Então quando Jesus falou assim, ó, vocês são meus amigos, quem foram as pessoas que mais serviram Jesus? Os discípulos que eram amigos dele. Então, sabe, nem sempre quem te serve é teu amigo, mas quem é teu amigo te serve. Aliás, são os que mais servem e os que melhores servem são os que são amigos de Deus. Posso ouvir um amém, gente? Tá? Continuando então, queridos, vamos lá. Versículo 8 ele fala, para a gente não se estender. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, referindo-se ao perecimento dos anjos e à eternidade do Filho. O Filho é outra coisa, está acima, né? Versículo 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Falando do Filho, hein? Olha só o Filho. O Filho ama o quê? A justiça e odeia a iniquidade. Aí diz, por isso Deus, o teu Deus, o Pai, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olhe para mim, gente. Quando fala amaste a justiça e odeia a iniquidade, você sabe que uma das maneiras de Jesus ser conhecido é Rei dos Reis. Para ele ter esse nome, Rei dos Reis, é porque ele ama a justiça. A justiça de Jesus sobressai sobre a justiça humana e de qualquer outro rei. Posso ouvir um amém? A justiça espiritual, a justificação e a justiça do Filho é muito maior do que de qualquer pessoa. Então ele recebe o título de Rei dos Reis, porque a justiça dele excede, é muito maior do que uma justiça comum. É muito maior, ele odeia a iniquidade. Não há iniquidade em Jesus. Não há erro, não há dolo em Jesus. Ele ama a justiça, e que isso fique claro, para você entender que a justiça faz parte do caráter de Jesus. Porque a base do trono do Pai é justiça. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Então quando a Bíblia fala que por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros, quando a gente fala ungiu com óleo de alegria, no que a gente pensa? No que a igreja tradicional pensa? Num óleo, num azeite que é derramado, né? E a gente às vezes usa o azeite numa unção. Mas gente, olhe para mim. O segredo não está no óleo, está naquilo que vem de quem? De Deus. Então quando ele fala que Deus o ungiu com óleo de alegria, havia um costume entre os antigos, os judeus, que quando uma pessoa ela era merecedora, ela era digna de uma promoção, ela era digna, ela era uma cumpridora de tarefas e missões, então ela recebia uma unção com óleo como afirmação, como reconhecimento. A Bíblia não diz, por exemplo, lá em Filipenses, Paulo não fala que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e
na terra, e toda língua confesse que Jesus, Ele é Senhor. Não é o Senhor, Ele é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Então, isso aqui que ele está falando, ungiu com óleo de alegria, não é um óleo físico. Está dizendo o seguinte, que por Jesus ter vindo e ter nos redimido, ter nos salvado, ter nos libertado do império das trevas, ele recebe uma honraria. Aquele óleo que a Bíblia fala, ilustra, aquilo é ilustrativo, é figurativo, né? Uma figura de linguagem. Jesus, ele é confirmado no trono. Ele é reconhecido, é como se você se formasse na faculdade e recebesse o diploma, o certificado. Você cumpriu os anos, estudou, teve notas e fez e tal. Toma, é seu, você é merecedor, você é digno. Diga a glória a Deus, gente. E isso só quem recebe são os anjos, é o Filho. Os anjos não recebem, mas o Filho recebe. Por isso que ele fala, ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Então ninguém recebeu uma honra maior do que a de Cristo. Ninguém. Não há anjos, nem homens, ninguém. Cristo é superior a tudo e a todos. Diga a glória a Deus. Vamos caminhar para o fim. Versículo 10. Ainda, quer dizer, continuando. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. 11. Eles o quê? Se referindo à criação, às coisas. Eles o quê? Perecerão. Continuando. Tu, Cristo, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, como uma veste, uma roupa. 12. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Guarda esse mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Diga glória a Deus, gente. Essa parte é muito legal, porque está falando sobre as coisas que são temporais. Está falando sobre aquilo que é passageiro, tanto os anjos como a criação. Tudo é temporal, tudo é passageiro. Ele faz aqui uma comparação com uma roupa que você usa durante um mês, 2, 1 ano, 2, 3, 4, e envelhece, rasga, apodrece e você tem que jogar fora. Tudo bem que tem pessoas que são acumuladoras, que guardam a roupa desde criança até morrer. E nada contra aí. Nada contra, amém? Tem umas comadres que falam assim, ai, essa toalhinha eu ganhei quando eu tinha 10 aninhos de idade. Não é? Vovó que deu. E guarda, né? Tem gente que parece que pensa que é igual o faraó, vai guardando coisa para outra vida, né? Vai acumulando. Então aqui está falando sobre as coisas serem perecíveis, passageiras, e sobre Cristo ser eterno. Que tudo que a gente vê, como Jesus mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Meu reino, minhas palavras, a existência de Cristo é eterna. Aí ele fala sobre uma outra coisa legal, que é sobre o manto, sobre as vestes e os mantos, que são mudados. Aqui ele faz uma alusão, ele faz uma analogia do novo céu e da nova terra. Então tudo muda, mas Cristo permanece o mesmo, de eternidade a eternidade. Amém, gente? Jesus é maravilhoso, sim ou não? Ele é fantástico. Gente, quando a gente começa a estudar mais sobre Jesus, a olhar mais para Ele, você fala, meu Deus, a qual plano eu pertenço? Olha a que projeto Deus te incluiu. Porque tudo isso que eu estou falando de Jesus se estende até você. Todo esse desfrute que hoje Jesus tem, você também terá. Posso ouvir um amém, gente? Você estará com Ele de eternidade a eternidade. Ele nos deu essa glória
de já começar a desfrutar dessa eternidade aqui. Você já pode sentir, olhe para mim, por favor, preste atenção nisso. Você pode sentir agora a alegria da tua salvação, mesmo estando aqui. Ah, mas eu estou endividado, eu estou doente, estou passando um problema na minha família, passando uma perseguição, uma dificuldade. Tudo isso é igual a roupa que você usa um tempo e depois se desfaz. É temporário. Amém? Você já pode sentir essa alegria, essa esperança, gente. Porque a nossa esperança é Cristo. Antigamente a esperança do homem qual era? Ele mesmo. Ele dependia das suas próprias obras e vivia numa eterna montanha russa, errando, acertando, errando, acertando. Acertava numa coisa, errava na outra, mas Jesus veio para acertar por todos nós. Diga glória a Deus. Jesus veio para pagar a conta final por todos nós. E o que nós temos que fazer agora é só manter essa fé, esses princípios, continuar adorando, servindo e aprendendo mais dele. Mas você já pode desfrutar aqui o que ele te deu para a eternidade. É fantástico. E no versículo 13, são os dois últimos, para encerrar, ele diz: ora, outra pergunta, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Assentar à direita significa posição de honra, de destaque. Não é só um lugar físico, geográfico, mas é um lugar de destaque, um lugar de honra. A qual dos anjos? A nenhum. No versículo 14 e último: não são todos eles, se referindo aos anjos agora, outra pergunta, não são todos eles, os anjos, espíritos o quê? Ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar o quê? A salvação? Se referindo aos anjos. E mais uma vez se referindo ao fato de que Cristo é superior. Então isso nos dá uma lição de que nós não devemos adorar nem pessoas, nem anjos e nem coisas. Mas que a nossa adoração, nosso louvor, a nossa devoção tem que ser somente a quem, gente? Ao Filho, a Jesus. Posso ouvir um amém? Amém quer dizer que assim seja, é o sim. Jesus é o amém, Jesus é o sim. É só Ele. Você pode amar, respeitar as pessoas, não só pode como deve, porque Jesus ensinou isso, mas louvor, adoração, devoção é só a Cristo. Aos anjos, existe uma cultura de adoração aos anjos, e nós respeitamos quem adora os anjos, mas nós que temos o entendimento da palavra, só adoramos a Cristo. E respeitamos e servimos e somos devotos a Cristo, a Jesus Cristo. Não foi Ana, não foi Paulo, não foi João, não foi Maria, não foi Roberto, nem Márcia, nem Antônio, ninguém. Foi Jesus. Foi quem, gente? Não ouvi não, gente. Jesus, fala, foi Jesus. Sim, Ele que te salvou, te redimiu, e Ele te criou, Ele te salvou e Ele te conduz. Está te conduzindo, nos conduzindo a Ele novamente. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Então eu quero que você aqui na igreja, você em casa, você que faz parte do Ministério de Cristo, obreiros, entendam, saibam que daqui para frente nós vamos falar muito sobre Jesus, aprender sobre quem Ele é, sobre o seu caráter, o seu amor, a sua graça, seus princípios, seus valores. Vamos lutar, se esforçar, modo de dizer, para sermos mais parecidos, para manifestar Jesus, para exalar mais de Jesus nessa geração. Diga amém. Nós vamos adorar Jesus com alegria, com fervor, porque somos filhos, somos amigos dEle e herdamos a salvação com Ele eterna, como Ele também é eterno. Cristo é o Filho, os anjos são ministros, e nós somos filhos também. Por isso que os anjos nos servem, porque como os anjos servem ao Filho, então os anjos agora servem aos filhos. Deus, através de Jesus, nos deu esse privilégio. Então Jesus chega no céu e fala assim: anjinhos, vocês não me serviram lá embaixo? Então, agora só tinha eu de filho, agora todos que creem são os meus filhos. Vai lá e sirvam eles como vocês me serviram. A Bíblia diz que no final da tentação de Jesus, quando ele estava faminto, desfalecido, a Bíblia diz que vieram os anjos e o serviram. E hoje
Quem nos serve na tentação, quem nos serve na fraqueza, são os anjos também através do Filho, porque somos filhos também. Então creia na existência dos anjos, no serviço deles a você, mas não ofereça a eles nenhuma devoção. Quando um anjo apareceu e foi adorar o anjo, me fugiu o nome, me ajude. O anjo falou assim: não me louve. Ele recusou a adoração porque ele sabia que a adoração era só a Jesus, só a Deus. Então os anjos trabalham a favor daqueles que têm a salvação. Eu tenho a salvação, vocês têm? Quem tem a salvação? Quem tem a salvação é quem tem Jesus. Diga: eu tenho Jesus. Amém, gente? Aplauda o nome dele, dá um glória. Você que está em casa, dá um glória também. Diga: eu sou filho. Isso.